Boa noite. A nossa convidada já está aqui. Oi, Jaque. Boa noite. Oiê, Oi. tudo Me ouve bem? tudo. Então Tá tá me bom, ouvindo eu tô te ouvindo bem, e você? também? Te ouço bem. Já Eu te vamos vi fazer aí? um combinado. Se Ah, cair, a gente volta. tá E bom, vocês que estão combinado. entrando aqui, gente, vocês voltam também, tá bom? A gente sabe que a conexão às vezes fica um pouco instável, então a gente já faz um combinado, ó. Caiu, corre, volta. É isso aí. Eu tava aqui vendo você com a caneca na mão e eu pensei, ai, devia ter providenciado uma pra mim. É um chazinho de hibisco É, vermelho. Uma eu ia delícia. preferir um café com leite, mas tá valendo. Oi, Jaque, obrigada de você estar aqui hoje. É, E aí eu já coloquei aqui, eu fixei, tá? Eu coloquei um nome assim, transição de carreira e maternidade, porque tem que ser mais curtinho. Mas, na Aham, verdade, a gente vai fazer uma conversa sobre a sua descoberta da realização profissional com a maternidade, porque parece que foi tudo junto, misturado, né? Foi bem exatamente. tudo junto, né? Foi tudo junto, misturado. Então, pessoal, tá aí, transição de carreira e maternidade. Porém, a gente vai explorar um pouquinho mesmo essa descoberta da realização profissional com a maternidade com a Jaqueline Alonso. Como vocês sabem, aqui no Convivi, eu, na maioria das vezes, chamo a pessoa por um apelido carinhoso e Jaque é minha cunhada. Tá tudo em família hoje. Mas tem se tornado uma grande profissional, uma profissional que tem conquistado assim respeito na área dela e conquistado corações como o meu e admiração mesmo de baita mulherão que virou, viu? Eu conheci menina, É verdade, você me conheceu há 13 anos atrás, né? Bastante coisa já. então ele virou um mulherão. Então, já que eu acho que uma das coisas, eu tô olhando para baixo, gente, porque eu tô com a minha cola, tá bom? Ah, eu só sei falar com um papel para eu ir rabiscando junto. Você também tem papelzinho aí? Ui! Ai, que delícia, Tenho. que bom! Então, Jaque, eu acho que você pode compartilhar um pouco aqui com a gente é, como que você foi para o mercado profissional, que eu acho que dá um parâmetro para a gente, sabe? Como é que você entrou no mercado profissional, que te levou aí para o mercado profissional? Bom, para quem segue a Vivi e não me segue ainda, eu sou doula, sou mãe de 3 meninos e sou estudante de enfermagem atualmente. E o meu primeiro filho nasceu, eu era muito jovem ainda, né? Eu tinha 16 anos quando meu primeiro filho nasceu. Eu não trabalhava na época ainda. Mas depois que ele nasceu, a necessidade me levou para o mercado de trabalho. Eu tinha um filho para criar, eu precisava trabalhar. E aí fui pingando em alguns lugares, fazendo alguns serviços, né, mais pontuais, mais que não tinham, né, não me dariam carreira. Mas enfim, cheguei numa empresa bacana, indicação de uma amiga super querida, e que foi onde eu conheci o Paulo, inclusive, que é o meu marido e irmão da Paulo Vivi. é meu irmão. Exatamente. E então, na verdade, foi basicamente assim: deixa a vida me levar. Vida leva eu e ela me levou até uma empresa bacana, que eu desenvolvi um trabalho que eu gostava. Comecei na empresa já trabalhando como suporte para a área comercial da empresa. E aí ali dentro fui desenvolvendo um trabalho basicamente financeiro comercial. E aí foi quando eu comecei a talvez despertar ali um desejo pela área financeira. Então, basicamente, até ali foi assim: a vida foi levando, o barco foi caminhando, e aí eu comecei a me interessar. Né? Eu gosto muito de números, sempre gostei. E aí eu achei que pudesse ser um caminho bacana. Como eu tive ele muito cedo,
Eu costumo dizer que as coisas deram uma invertida, né? Normalmente a gente estuda, trabalha e tem filhos. No meu caso, inverteu um pouquinho, veio os filhos, o trabalho e aí então os estudos. E aí eu cheguei a completar o ensino médio, mas aí eu decidi fazer faculdade. E aí eu fui fazer na área de finanças, porque era algo que eu estava curtindo fazer naquele momento. E comecei a fazer, e passou o primeiro semestre, o segundo semestre, e aí quando começou o terceiro semestre, eu percebi que não era aquilo que eu queria para minha vida, né? Porque quando você tá olhando para uma carreira, você tá olhando para sua vida profissional, né? É o seu futuro que tá ali. E aí eu percebi que não era bem aquilo que eu gostaria de fazer para a vida toda, né? Eu percebi que eu não valia a pena eu investir naquilo. Tava muito realmente Bom, trabalhar o dia gente, para mim deu todo. uma travadinha aqui. Oi, Jaque, voltou Eu, aí? para mim tá perfeito, não travou, continuou. Pode continuar. Pode, para Então mim foi tá, rápido. Foi tá bom. rapidinho. E, e aí eu tava investindo uma grana com um desgaste físico e emocional muito grande, com um filho pequeno, porque o Gu ainda era pequeno, e não era o que eu queria fazer. E aí eu, na verdade, não sabia muito bem. Eu achava que era aquilo quando eu comecei, né? E aí eu percebi que não era, que não estava bacana, que não valia a pena todo o esforço e o sacrifício que eu estava fazendo a manter aquilo, sendo que eu não queria viver aquilo como profissão para o resto da vida. E aí eu desisti, tranquei a faculdade e corri, parei tudo. E resolvi, na verdade, manter só o trabalho. Não voltei a estudar, não procurei nada para estudar. E mantive só o trabalho. E eu fiquei alguns anos nessa empresa. E aí eu casei, conheci o Paulo, então, né, lá no comecinho, a gente casou. E aí, quando a gente casou, o Gu estudava integral na escola. Ele ficava o dia todo na escola e eu trabalhava o dia todo. E aí, logo eu Gente, engravidei. É o Gu mais é velho, Gustavo, é Gustavo. é o meu sobrinho mais É velho. isso aí. É isso aí. E o Gu ficava o dia todo na escola. E apesar de ser muito. Eu ficava chateada, né? Eu não queria que ele ficasse o dia todo na escola, mas eu não tinha outra opção. Até então, a única possibilidade que eu tinha era essa, né? Eu precisava de recurso financeiro para manter as necessidades dele e minha e da família. Mas eu gostava do que eu fazia. Eu me considerava boa no que eu fazia. Eu não fazia a contragosto. Apesar de fazer mais por necessidade do que por amor ao que eu fazia, eu gostava. Eu acho que eu ia bem, que eu desenvolvi um bom trabalho, né? Que eu tinha um bom desempenho. Mas quando eu engravidei do segundo filho, eu comecei a me questionar. Porque eu acho que algumas coisas, algumas prioridades, elas estavam em transformação, em mudança mesmo. E aí, com o Gu, eu não tive a possibilidade de estar com ele na primeira infância, né? Logo, muito pequenininho, eu fui trabalhar e ficava o dia todo longe. E aí, eu tinha minha mãe que me ajudava com ele, fica praticamente criou ele para mim nos primeiros anos. E, e aí, agora eu queria fazer diferente. E aquele ambiente de trabalho que eu tava, que eu gostava, né? Não trabalhava de mau humor, não. Eu curtia. Eu curtia o ambiente empresarial, eu curtia estar com pessoas. Eu comecei a me sentir deslocada. Eu comecei Você já estava grávida. Quando você estava grávida, você começou Estava, a se sentir deslocada. exato, eu estava grávida. A maternidade é uma coisa louca, né? Porque, Por quê? e não, você não sabe. Não importa se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto, quinto, sexto. Às vezes a gente acha que as coisas estão bem estabelecidas, né? Não, tá tudo bem estabelecido emocionalmente, né? A minha cabeça tá super bem. E aí, de repente, vem um outro filho e a gente percebe que, na verdade, não é nada daquilo. E aí, para quem tá ouvindo a gente, que já é mãe, o segundo filho é diferente, o terceiro filho é diferente, é tudo novo de novo. Essa frase é da Viviane, tá, gente? Eu ouvi ela quando eu engravidei do segundo filho e ela é uma verdade absoluta. É tudo novo de novo. E a maternidade do segundo filho me trouxe um incômodo de me querer me tirar do lugar mesmo. Eu não estava satisfeita com o que eu estava fazendo.
Eu passei a me sentir deslocada, eu não me encaixava mais naquele ambiente que eu estava. Mas era um processo, né? Eu tinha mais de 8 anos de empresa, então estava bem estabelecida, tanto financeiramente quanto profissionalmente ali dentro. Apesar de eu não ter uma formação, dentro da empresa eu estava bem estabelecida. E aí, quando bem próximo já ao bebê nascer, que é o Dani, que é o Daniel, o segundo filho, eu tive uma conversa com o Paulo, que é o meu marido. E eu falei para ele, eu gostaria de estar com as crianças durante um período, quando o Dani chegasse. Eu queria poder dedicar 100% do meu tempo à maternidade, pelo menos por um tempo. E aí a gente teve todo um rearranjo ali financeiro para fazer, para conseguir organizar, para que isso fosse possível. Mas era o que eu queria fazer naquele momento, era onde eu me enxergava. Eu me E enxergava esse vivendo a maternidade em tempo rearranjo, integral. esse rearranjo, Jaque, é porque vocês estavam muito equilibrados financeiramente, né? Vocês tinham Exatamente. um equilíbrio profissional. Você contribuía Exato. de forma igual para a Igual. manutenção da A casa. gente, Por isso a foi gente tinha, importante. a gente tinha rendimentos assim praticamente igual. Era uma questão muito pequena de diferença de um para o outro. Então, de fato, o suporte financeiro da família estava praticamente 50% para cada um. Então, precisava de um rearranjo para que a gente abrisse mão desse valor e conseguisse tocar ali por alguns meses sem eu estar trabalhando fora. E a gente conseguiu, eu consegui, né, conversei com a empresa, eles foram assim muito bacanas, eu tinha uma chefe muito joia, e ela disse para mim, na época era uma mulher, e ela disse para mim, eu queria muito que alguém tivesse tido o olhar que você está me pedindo, eu queria que tivesse tido comigo quando eu fui mãe. E eu não tive isso. Então eu vou fazer tudo que eu puder para te ajudar. Uau! E ela fez, e ela conseguiu me dispensar, me mandar embora. Era uma pessoa que contava muito comigo, mas ela entendeu, né, entendeu a necessidade que eu tinha para aquele momento, e ela me mandou embora. Então, com o valor que eu peguei ali na saída da empresa, a gente conseguiu arranjar nossas contas para que eu pudesse ficar um período sem trabalhar fora. E foi o que nós fizemos. Assim, e aí, muito assim, né? Vamos deixar muito assim evidente. Eu gostei do trabalhar fora, Aham. porque às Ah, vezes, depois que a gente vira mãe em tempo integral, a gente aprende o que é trabalhar fora e o que é trabalhar dentro. às vezes existe assim uma fantasia, existe uma ideia um pouco equivocada de que a mulher quando faz tem a possibilidade de fazer essa opção, porque você já que foi na segunda gestação que você pode escolher. É A isso aí. primeira não. A primeira, Exatamente. você tinha que sustentar seu filho, tinha que ir para o mercado de trabalho, tinha que terminar a escola, É isso você aí. tinha um monte de necessidades aí. Aí houve a possibilidade de escolha, né? Isso já é assim, já é muito diferente, né? Exceção. E é a exceção, Já né? é uma Que a maioria de exceção. nós não tem essa possibilidade. Mesmo quando há o desejo, né? E tudo bem que às vezes não haja também, não tem um problema nisso. Mas mesmo quando há o desejo, é muito difícil haver a possibilidade, né? Então, é difícil realmente você conseguir escolher isso. Eu tive essa possibilidade, eu sou privilegiada, sem dúvida alguma, de poder, naquele momento, ter escolhido por isso. E aí é interessante porque você já vinha com uma série de incômodos durante a gestação, né? Incômodos assim, de repensar coisas, né? Sim, E me parece que também você fez escolhas diferentes para o parto, né? E aconteceu alguma sim. coisa depois do parto, claro, o bebê chegou, isso é ótimo, mas dessas mudanças que a gente está conversando hoje. Sim, o primeiro filho nasceu de um parto normal, mas e aí tem tudo a ver com que, né, sempre que eu vou me apresentar, só um adendo, sempre que eu vou me apresentar para as gestantes que chegam até mim, eu costumo dizer que eu fiz vários cursos para ser doula e para atuar com tudo que eu atuo hoje, mas que a minha doulagem começou no parto do primeiro filho. E de fato começou, foi um parto normal, mas foi um parto cheio de intervenções desnecessárias, um parto com violência obstétrica, que na época, e isso ainda acontece hoje,
com diversas mulheres, e era a mentalidade que eu tinha naquela época, eu não entendia que podia ser diferente. Eu acreditava que aquilo tudo era normal, que é assim mesmo. É o que a gente ouve, não, é assim mesmo. Eles cortam mesmo, filha. Fica tranquila que todas nós passamos por isso. E aí, quando eu engravidei pela segunda vez, eu comecei a descobrir um outro universo, que também veio através da cunhada. Então, essa cunhada, ela tem um pé na profissão que eu atuo hoje. Porque você plantou uma semente. Eu não sou doula, eu admiro e apoio, mas eu não sou doula. A Vivi tinha passado por uma experiência de parto um pouquinho antes, né, de nós engravidarmos do Daniel. E aí, quando nós engravidamos, eu achei muito legal, porque a porta por dentro estava fechada. Então, por mais que você tivesse o desejo de nos trazer toda essa experiência, essa informação, nós não estávamos abertos para receber. E aí você só disse assim pra gente, vão estudar, vão pesquisar sobre parto, vão pesquisar sobre humanização, sobre o que é isso. E aí nós fomos pesquisar. E aí a gente começou a descobrir um outro universo, que pra mim era completamente desconhecido até aquele momento. E aí eu descobri o que era doula, eu descobri que a assistência ao parto ela podia ser diferente, que eu podia passar por um parto normal novamente, que eu queria novamente um parto normal, mas que ele não precisava e não deveria ser como tinha sido, né, a primeira experiência. A assistência podia ser diferente. É maravilhoso ter os nossos os filhos, né, nos braços depois do parto, mas a experiência conta muito. Então eu comecei a entender que isso era possível, que fosse diferente. Então, a gente teve uma equipe humanizada no parto, tive uma doula que nos acompanhou, acompanhou a nossa gestação, nos acompanhou no parto. Então, eu acho que a gente teve de diferente, assim, né, eu como mulher tive de diferente, uma rede de apoio que eu não tinha na primeira gestação, que eu não tive. Eu não tive a oportunidade de viver rede de apoio. A minha única e exclusiva rede de apoio era a minha mãe, que também, né, infelizmente não tinha muita informação e tudo mais. Mas da segunda gestação foi diferente. Eu pude ter, então, uma rede de apoio que me trouxe informação, me trouxe suporte e me trouxe aquela coisa assim, tá tudo bem, vai passar. Eu sei que tá desafiador, eu sei que é muito complicado viver isso que você tá vendo, mas tá tudo bem, vai passar. A gente tá aqui, o que você precisa? E isso foi diferencial para mim, para que eu pudesse viver essa experiência de uma outra maneira e talvez até para que me desse um pouco mais de segurança em fazer uma escolha, que foi a escolha que eu fiz de parar de trabalhar fora. E aí eu parei de vez. E aí no começo a gente fica, é tão estranho, gente, porque pós-parto já tem um pouco disso, né? Quem sou eu agora? Porque a vida profissional basicamente me definia. Era isso que eu era. Quem eu sou agora se eu não trabalho fora? Então, é um processo, né? E não só não trabalho fora, mas agora que eu tenho 2 filhos, né? Onde fico eu nessa história toda, né? Quem sou eu na fila do pão? Eu falo isso para as minhas gestantes do pós-parto. Quem sou eu na fila do pão? A gente leva um tempo para descobrir, né? Para se encontrar de novo, né? Para encontrar aquilo que a gente gosta, que nos completa. E a maternidade continua sendo o meu carro-chefe. Eu continuo amando, né, ser mãe e maternar. Mas, com o tempo, eu descobri que eu poderia ser outras coisas, mesmo sendo mãe, mesmo passando pela maternidade. E aí, no turbilhão, eu fiquei meio complicada comigo mesma, assim, tá bom, eu quero parar de trabalhar, mas e agora? Como E agora, assim? né? Você ficou complicada com você mesma? O que é isso? Eu queria parar de trabalhar, eu queria parar de trabalhar fora, eu queria estar em casa cuidando dos meninos em tempo integral. Mas, ao mesmo tempo, eu passei para uma posição que eu não tinha vivido desde que eu comecei a trabalhar. Que era uma posição de não ter o meu próprio recurso financeiro, não ter a minha liberdade, porque para mim era isso, né? Eu não tenho liberdade agora, né? Eu estou dependendo de alguém. Então eu precisei entender assim, tá, mas o que é que você realmente prioriza agora?
porque vai passar, é uma fase. Agora eu quero estar assim, mas não vai ser assim pro resto da vida se eu não quisesse ser assim pro resto da vida. Então eu precisei ali entender, né? E me entender comigo mesma, sabe? Eu quero, mas e agora que é real? E agora que eu parei de trabalhar fora mesmo? Agora é de verdade. Então eu chorei no começo. Será que era isso mesmo? Será que eu fiz certo? Será que esse era o caminho? Hoje eu não tenho dúvidas, né? Não tenho dúvidas de que foi a melhor escolha que eu podia fazer. Em diversos aspectos, assim, na minha concepção, qual que era meu desejo na época? Eu queria muito conciliar trabalho com maternidade. Então, para mim, o mundo ideal era trabalhar meio período, porque eu teria tempo, né, assim, mais tempo disponível para estar com os meninos. E na minha cabeça era uma cobrança muito grande, e eu sei, eu vejo as mulheres passando por isso, quando acaba a licença maternidade, né, que vai retornar para o trabalho, uma licença maternidade ridiculamente absurda que nós temos aqui. Eu não vou ver meu filho dar os primeiros passos. Eu não vou ver ele falar as primeiras palavras. Quem que vai ver? É a avó? É a tia da escola? Quem vai ver? Não vou ser eu. Então eu tinha esse dilema interno. Eu queria fazer parte desses momentos com eles. Mas eu também queria ser eu mesma, né? Eu também queria ser a Jaque. O que a Jaque gosta? O que a Jaque quer fazer? Onde está a Jaque? Porque eu sou mãe e isso continua sendo meu principal trabalho. Mas eu também quero ser outras coisas. Eu também quero ser esposa, eu também quero ser profissional, eu também quero ser filha de vez em quando, eu também quero colo de vez em quando. E tá tudo bem. Hoje eu consigo entender muito bem comigo mesma de que tá tudo bem que às vezes eu vou querer colo. Que eu posso ser uma mãe super forte, mas às vezes eu também vou chorar. E aí, às vezes junto com a criança. E tudo bem, isso não quer dizer que eu sou fraca, ao contrário, quer dizer que eu consigo me conectar a eles. Que eu consigo viver isso de maneira tão intensa que isso me afeta, isso mexe comigo. Então, mas levou um tempo, né, para eu conseguir ir entendendo tudo isso. E aí, o que a gente começou a conversar? A gente queria mais filhos. Você gostou E tanto aí, da maternidade, pois né? gostei desse negócio. Parir é uma coisa que eu gosto. Eu não sou parideira, mas eu gosto de parir. Já falei pro marido também que ele operou, porque já tá dando uma vontadinha assim de parir de novo. Ainda bem que ele operou. Eu não tenho essas vontades mais, não tenho. Eu entendo. E aí, o que a gente conversou? Bom, eu não estou trabalhando fora agora, mas eu quero voltar a trabalhar fora daqui a um tempo. Vamos, então, já ter o terceiro bebê para que eu volte para o mercado de trabalho de uma vez, né? Para que eu não passe por tudo isso de novo. Volto para trabalhar fora, depois tenho o bebê, aí eu vou querer parar de novo. Então, vamos já engatar o terceiro e depois a gente vê como é que fica a vida profissional. E aí, mais uma vez, a gente, então, já sabendo como podia ser uma experiência de parto, a gente buscou novamente uma equipe para nos acompanhar. E eu não posso deixar de falar que era uma equipe só de mulheres. E foi muito legal. Era uma equipe, o lugar onde nós fizemos o nosso acompanhamento, eles tinham um grupo de apoio para gestantes, roda de gestante, roda de pós-parto. Eram consultas de muita escuta. Então, eles nos escutavam muito, né? Eu podia realmente abrir tudo que estava passando aqui dentro, que elas estavam muito abertas a ouvir, a acolher, né? Não tinha julgamento, tinha acolhimento. Já, eu preciso fazer dois destaques. Primeiro é essa parceria com o companheiro, que vocês Com certeza. conseguiram ter esse diálogo de decidir a vida em família. É isso Porque aí. é um projeto de família. Ter filhos não é uma decisão unilateral. É É isso um aí. projeto de família, né? E outra coisa que eu quero dar destaque também é essa sua nova rede de apoio, né? Você falou assim, minha primeira gestação eu tinha minha mãe, né? E aí ter uma gestação amparada, onde você é ouvida, acolhida, incentivada, faz toda a Toda a diferença. Para diferença. entender alguns processos, tanto físicos, e eu vou ter que falar isso, me incomoda muito ouvir de mulheres assim, eu estou gestonta.
né? Eu tô gestante, eu fiquei tonta, eu fiquei Aham. Esqueço das coisas. e eu, assim, na minha gestação, eu tive o privilégio de estar com outras mulheres e com profissionais voltados para isso também. E assim, você engravidou, seu cérebro é inundado, inundado. A sua circulação aumenta 40%. Então, assim, é impossível o cérebro feminino, Continuar funcionando igual. né? Eu cheguei ao ponto de pegar o controle do carro para chamar o elevador. Pensei assim, como está demorando esse elevador hoje? Então, né? Não vai chegar. Então, assim, existem características biológicas que socialmente a gente nem sabe e coloca muitas tarjetas, né? A gente coloca, não, É, fico meio burra. E as próprias mulheres falam, gente, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não era assim, eu tenho uma memória fabulosa e eu é tô isso aí. esquecendo coisas básicas. Então, eu acho que é importante mesmo pontuar isso, né? O seu companheiro, o companheirismo que vocês tiveram, a parceria que você teve, que é fundamental Com e certeza. o espaço de escuta, que é uma rede de apoio. Eu quero só dar um destaque aqui, gente. Eu estou lendo os comentários. Obrigada pelos comentários, que legal. Nós vamos tentar responder no final e Rose, vou ler também o seu comentário no final assim, um pouquinho mais para frente, porque o tempo voa aqui. É Já verdade. pode continuar, você está na terceira gestação, você estava contando dessa rede de mulheres fabulosas, mulheres profissionais que É estavam isso aí. aí. Exato. Então a gente teve, eu acho que a principal palavra que definia essa equipe era escuta. Era uma equipe que nos escutava. Então eu tinha total liberdade em falar o que eu estava sentindo, em falar dos meus desafios, né, das minhas questões pessoais mesmo, e elas nos acolhiam. Eu nunca fui julgada dentro dessa rede. Eu sempre fui acolhida. E isso foi muito gostoso de poder viver, de poder estar nesse meio, né? Você falou bastante sobre parceria, né? Do quanto é importante ter essa parceria. Educar os nossos filhos não é uma tarefa da mulher, é uma tarefa dos pais. Minha e do pai. E essa tarefa tem que ser compartilhada. Então não é porque eu não trabalho fora que a responsabilidade é minha. Ela continua sendo compartilhada. Nós dois estamos nessa tarefa juntos, né? Nós dois aceitamos esse desafio, que é desafiador. Quem tem filho sabe, educar uma criança é desafiador. Então, é uma tarefa nossa. Nós escolhemos passar por isso. E escolhemos juntos que esse era o momento de eu estar com eles. E escolhemos juntos qual era a equipe que nos ajudaria na chegada do terceirinho. E nesse parto, eu tive uma doula, que hoje é minha colega, a gente trabalha no mesmo grupo de doulas, e ela tinha uma escuta, ela é psicóloga, então ela tem uma escuta ativa muito legal. E ela conhecia muito da nossa história, né? De tudo da história do Paulo. Quem quiser ir lá fuçar no Insta da Vivi, tem aqui o Convivi com o Paulo, para escutar um pouquinho da história dele. E essa doula conhecia essa história, então ela sabia quem nós éramos, né? Ela não chegou só para, tô aqui. Não, ela realmente conhecia a nossa história. E no parto, conhecer a nossa história foi muito importante. Porque em um determinado momento, eu já estava ali realmente, né, com bastante dor, nas contrações. E aí eu comecei a dizer para ela, eu quero analgesia. E na gestação eu disse que não queria, né? Não quero, não quero, não quero. Mas ali na hora eu disse que queria. Gente, E analgesia, vamos só explicar Estou aqui. entrando em termo técnico já, né? É anestesia, tá? É É isso anestesia, aí. você fala assim, não quer, para de doer, quero anestesia, me dá. É isso Droga, aí. quero drogas. Era essa a sensação. E ela pegou na minha mão e disse assim, Jaque, tá faltando uma coisa. E aí ela nos lembrou de quando o Paulo teve um episódio de muita dor durante o câncer. E ele fez uma oração. E aí ela pediu pro Paulo fazer uma oração também.
E aí foi muito gostosa essa oração, porque esse meu marido, que hoje faz mais comercial da minha doulagem do que eu mesma, ele é o meu marqueteiro, ele sabe que nós, quem tá de fora de uma mulher parindo, todo mundo que tá em volta tá de fora. É aquela mulher que sabe o que tá vivendo e o que tá passando. Nós não temos o direito de tirar esse momento dessa mulher. E esse meu marido sabia disso. Então a oração dele foi: Pai, eu não vou te pedir para tirar a dor da Jaque. Eu vou pedir para o Senhor da paz, para que ela consiga passar por esse restinho. A gente estava com 10 de dilatação. O Luca estava assim, quase nascendo. Era aquele momento realmente de expulsivo, o bebê quase chegando. Dá força para ela, dá paz. Dá o que ela precisa para esperar agora a chegada do Luca. E a dor continuou, de fato. Mas realmente eu relaxei. Então foi muito importante ter a doula, que nos lembrou disso naquele momento, porque ela nos conhecia de uma maneira bem especial, e do marido, né, do meu parceiro que estava ali do meu lado, e muito sabiamente colocou essa oração, que era isso mesmo, a dor era minha, e ela fazia parte do meu processo, e ela era muito importante para o meu corpo entender o que estava acontecendo. Que é isso que a dor do trabalho de parto faz. Ela vai despertando o corpo da mulher para a chegada desse bebê. E era isso que estava acontecendo. Então, Luca nasceu. E foi uma experiência muito gostosa estar nesse parto. E quando o Luca, nos dias ali, né, que o Luca já estava nos braços e tudo mais, vou resgatar um detalhe do primeiro que eu não disse. A gente teve muita dificuldade na amamentação. Muita dificuldade. Muita, muita, muita. Aquela dificuldade ali, monstro que a mulherada fala que tem. É verdade, eu tive. Sem conhecimento também, não tinha estudado sobre amamentação, tivemos muitos problemas. A amamentação depois deu certo, ele mamou até 1 ano e meio, teve um desmame precoce, porque tinha ali mamadeira junto, mas tudo bem. Para a mulher que eu era naquele momento e a informação que eu tinha, para mim foi um sucesso. E aí, quando o Luca nasceu, tendo aquela experiência tão gostosa que eu tive de gestação e de parto, de acolhimento, de suporte, me despertou o desejo de ser para outras mulheres esse suporte também. Eu queria poder oferecer aquilo que me ofereceram. Eu queria ser, não queria ser só amiga, né? Porque as nossas amigas a gente ajuda, né? Tá precisando de alguma coisa, né? Vou aí te ver. Mas é muito simples essa ajuda, principalmente quando a gente não tem informação. É claro que, gente, ajuda muito lavar uma louça, levar uma marmita, fazer uma compra na farmácia, no supermercado, isso ajuda muito. Mas eu queria oferecer mais. E aí, o meu desejo primeiro, start, foi: vou fazer um curso de consultoria de amamentação. Porque eu tive muita dificuldade na primeira, né, no primeiro filho, na primeira vez. Eu quero ser suporte para outras mulheres. E eu acho que esse é o caminho. Eu vou fazer um curso, porque agora eu já amamento, mas eu ainda estou amamentando tranquila, né, no terceiro. Mas eu não tenho recurso, né, para ajudar outras mulheres ainda. Eu tenho só a minha experiência, eu quero recurso. E aí, quando eu fui fazer a inscrição do meu curso, o curso ainda ia levar uns 6 meses para começar. E aí eu falei, putz, esperar 6 meses é muita coisa, né? Será que não tem uma vaguinha no curso aí de agora? E aí ela falou assim pra mim, a menina lá do lugar, falou assim, olha, tem um curso de doula. O que você acha de fazer o curso de doula? E aí, a princípio, eu falei, de doula? Não sei se eu quero ser doula, né? Não sei. Ela vem, vai ser bacana, né? Você se envolveu tanto na preparação para o seu parto. Vem O que uma fazer. doula faz mesmo? Bom, mulher que serve. É o que a doula faz. É o significado Serve da é o palavra, né? significado da palavra, é mulher que serve. Serve outras mulheres, né? Então, tá bom, acho que eu vou fazer esse curso aí. Fui despretensiosa, na verdade, porque eu achava que eu só queria de consultoria. Mas eu tava no puerpério, com o bebê pequeno. Eu falei, fazer um curso vai ser legal, vou ter um tempo, né, pra mim, né? Vou pensar em alguma coisa que não sejam 3 filhos em casa. Vai ser bacana. Conversei de novo com o patrocinador, porque eu não estava trabalhando fora nesse momento, então alguém ia precisar me ajudar financeiramente a investir no curso. Beleza, nos organizamos, dá pra fazer, vamos lá, vamos embora. Fui com o Luca, a tiracolo,
Muitas aulas o Luca fez comigo, porque ele era bem bebezico, ele tinha 2 meses quando eu comecei o curso. E, e fui fazer o curso. E eu me surpreendi. Porque o curso de doula que eu fiz, e eu vou falar do que eu fiz porque eu, né, não sei muito sobre outros por aí. O que eu ouço falar é que o curso que eu fiz realmente é um curso bem completo. E eu me surpreendi porque elas tinham, e foi com a mesma equipe que acompanhou o parto do terceiro filho, né, o nosso parto. E elas tinham um molde de curso que elas falavam o seguinte: você precisa cuidar de você para poder cuidar do outro. Uau. Se você está com o seu tanque vazio, essa é a minha fala porque eu traduzi assim. Se você está com o seu tanque vazio, você não tem o que oferecer. Então vamos encher seu tanque para que ele transborde. E aí você tem o que oferecer para outras mulheres. Então aquele curso trouxe muita informação, muita evidência científica, muito conhecimento, mas ele também trouxe muito autocuidado, autoconhecimento, muita troca. Tinham outras 4, 5 mulheres comigo, nós éramos em 6. E tinha muita troca, todas eram mães, aliás, uma não era mãe, mas as outras também já eram. E tinha muita troca, né? Troca de experiência, troca de aflições, troca de medos. Então eu acho que foi mais uma terapia, viu? Mas era muito bom estar ali, mesmo recebendo aquele monte de informação para poder atuar. Estar num ambiente em que havia tanta troca e tanto acolhimento e tanta escuta, confirmou mais ainda, acho que é isso mesmo que eu quero. Então eu acho que me despertar para o quero ser doula, o quero servir outras mulheres veio um pouco antes. Mas o quero ser doula foi durante o curso. Eu não entrei no curso firme de que era aquilo que eu ia seguir como carreira. Mas no meio do curso eu descobri que era. E eu comecei a ver que eu poderia, sim, oferecer um suporte tão importante para outras mulheres. E aí fiz esse curso, depois eu fiz consultoria de amamentação também, afinal não poderia deixar de lado, né? Começou assim, então bora fazer. Fiz também e não parei. Cá estou eu aqui, e aí o ano passado decidi que eu queria mais um conhecimento, e aí fui fazer enfermagem, e aí de novo, né, quero poder servir mulheres mais uma vez com esse conhecimento que eu vou poder ir adquirindo, né, ao longo agora dessa formação. Eu amo parto domiciliar, então eu quero poder acompanhar mulheres. A doula, ela, só para contextualizar um pouquinho, né, a doula ela não tem papel técnico na assistência ao parto, né? Então, a doula vai trazer conforto emocional para a mulher, conforto físico, alguns exercícios para ajudar a mulher a ir lidando com as fases do trabalho de parto, suporte de informação, informacional mesmo, trazer para essa mulher a informação que ela precisa para poder tomar decisões e fazer escolhas na gestação e no parto dela, informações conscientes, principalmente, né? Mas ela não tem papel técnico, né? Então uma doula não pode ser responsável por acompanhar um parto sozinha, porque ela não tem conhecimento técnico caso haja uma intercorrência. Claro que bebês que nascem... Aconteceu um problema, a doula não é o papel dela. Não é o papel dela. Então, assim, a gente até brinca, né? Que bebê que quer nascer, nasce, não importa quem esteja na sala, no quarto, enfim, ele vai nascer. Ninguém vai segurar, né, esse neném. Mas essa não pode ser uma responsabilidade da doula, porque esse não é o papel da doula. A doula tem um papel extremamente importante na preparação dessa mulher para o parto e no acompanhamento dela durante o parto, mas ela não pode realizar procedimentos técnicos, tá? E aí, o que eu desejei, então? Eu também quero oferecer esse papel técnico, né? Então, vou mudar um pouquinho esse olhar, naturalmente, me tornando enfermeira. E vou fazer questão sempre de ter as doulas comigo, porque o que uma doula faz, ninguém mais faz. Então, a gente até brinca, né? Que se não tiver enfermeira e tiver obstetra, beleza. Se não tiver obstetra e tiver enfermeira, beleza. A doula ninguém substitui. Então, por mais que cada profissional tenha o seu papel, e mesmo quando a gente tem uma obstetra e enfermeira, os dois vão ter o seu papel.
Mas os dois têm olhar técnico, tanto a enfermeira quanto o obstetra. O olhar da doula, ninguém consegue ter igual a doula. Então, eu valorizo muito o trabalho que eu faço hoje, mas eu gostaria de ter o olhar técnico agora, a partir dessa fase, o olhar técnico também. E aí a gente começa a entender o que é ter uma... E foi o que eu tive como gestante, e agora eu posso praticar como profissional. O olhar multiprofissional. Cada profissional tem o seu olhar, tem a sua responsabilidade técnica, tem a sua capacitação para oferecer para essa mulher o que ela precisa nesse processo. Então, Já, diga. olha só, nosso tempo voou. A gente Pois é, tem nem sei quanto tempo a gente já está aqui falando. 40 minutos, delícia, Uia, né? Que o delícia. papo vai, a gente nem percebe, né? Olha, eu vou pegar a última pergunta. Tem algumas perguntas bem interessantes aqui e eu queria que Tá. você só respondesse assim antes de eu fazer as perguntas. Então, você se sente realizada profissionalmente hoje? Hoje eu me sinto realizada. O fato de eu estar fazendo enfermagem hoje e querer oferecer esse papel técnico para a mulher não é por insatisfação com a doulagem, porque eu amo ser doula e sou muito satisfeita, plenamente satisfeita. Eu brinco que eu saio para trabalhar, mas na verdade é para descansar, que eu canso mesmo em casa. Com as crias, aí eu canso. Agora, para ir trabalhar, passa a noite fora, não dorme, trabalho de palha, né? E eu chego em casa assim, sorrindo de orelha a orelha, cheio de ocitocina e tá tudo certo. Então eu gosto muito. Eu sou realizada profissionalmente hoje com o que eu faço. Não foi por insatisfação que eu busquei a enfermagem, mas Um por, complemento, né? por ter trazido um olhar diferente, né? Que também não vai ser igual ao obstetra, viu, gente? Porque o obstetra ele vai ter um olhar e a enfermeira vai ter outro. Por isso que é tão E importante são ter os outras dois. formações, né? Eles recebem outras Exatamente. informações, é outra formação profissional. As pessoas até brincam, né? A gente ouve muito isso na faculdade. As pessoas viram e falam assim: ah, você foi fazer enfermagem e não passou em medicina? Não, querida, eu quero ser enfermeira. Você sabe o que uma enfermeira faz, né? A gente tem essa coisa de, ah, não passou em medicina, foi fazer enfermagem. Não, eu escolhi fazer enfermagem. Eu quero ser enfermeira. Eu não quero ser médica. Eu não quero ser obstetra. Eu quero ser enfermeira. Enfermeira obstetra, né? Mas Eu são vou fazer olhares uma diferentes pergunta também, aqui, né? ó. Eu vou fazer uma pergunta que é de uma pessoa leiga, né? Ela tá perguntando, é bem fofinha essa pergunta. A Dola seria tipo uma babá da mãe? Eu achei fofa. Olha, eu diria que a doula, ela é a parceira da mãe. Eu digo para as minhas gestantes o seguinte: o caminhar, ele pode ser desafiador, mas você não vai caminhar sozinha. Eu vou estar segurando na tua mão e vou caminhar com você. Lindo. Então, ela é uma parceira. Ela não é a amiga. Às vezes a gente vira amiga também da doulanda e tá tudo certo, não tem problema. Mas ela não é a amiga e ela também não é o marido, ou o acompanhante, ou a acompanhante. Quem vai estar com essa mulher tem um vínculo emocional que fecha o olho ali durante o processo, né? A informação foge. Ixi, esqueci tudo. O que você tinha falado mesmo? Esqueci tudo agora nessa hora. Então, a doula, ela tem esse papel de suporte emocional, mas que também tem ali o conhecimento técnico de evidência científica, né? Então, do que os estudos mostram. Então, a gente é parceira dessa mãe. Essa mulher quer viver uma experiência e eu vou andar com ela para ajudá-la a viver essa experiência, para ajudá-la a alcançar esse sonho e, principalmente, a viver uma experiência respeitosa. Mesmo que lá no fim a via de nascimento não seja aquela que ela sonhou, que ela mais desejou, ela teve uma experiência respeitosa, ela foi protagonista do processo dela. E é isso que a parceira, que é a doula, ela faz. Ela ajuda essa mulher a tomar o lugar dela, que é lugar de protagonismo mesmo. A gente dá as ferramentas para que essa mulher possa fazer essa caminhada. E eu penso que para além da doulagem, né, do ser doula, a gente só faz escolhas
quando a gente tem o conhecimento, né? Quando a informação chega até É nós. isso aí. A Regiane falou aqui que devia ser uma política pública, doula ter Sem hospitais dúvida alguma. públicos, Sem né? dúvida. E a Nay Araújo, ela disse também que é o sonho e uma dúvida se ela para de trabalhar agora no segundo filho, né? Super, super entendo. Eu acho que é uma decisão muito pessoal, É, porque a gente tem ciclos de vida e às vezes o que funciona pra gente não vai funcionar para outra pessoa. exatamente. Nessas conversas que eu convivi, que eu tenho feito, a gente não tem pretensão nenhuma, assim, de dentro das experiências que a gente está passando aqui, de que elas são únicas, né? De trazer uma E fórmula pronta, né? então você mesma, você teve três experiências muito diferentes de gestação, de parto. Eram mulheres diferentes, né? Era você, mas eram Exato. mulheres diferentes. É isso aí. Então, não é nossa pretensão mesmo, gente, assim, dar nenhuma receita. Acho que o fundamental que a gente busca aqui é falar que a rede de apoio é importante. É uma insistência da minha parte. O que é uma rede de apoio? O que é uma rede de apoio, Jaque? Olha, uma rede de apoio. Eu gosto de uma frase que eu já ouvi e eu não sei de quem ela é, desculpa, mas ela diz que para criar um filho é necessário uma tribo inteira. E por que isso, né? Porque a mulher não dá conta? Não, não é porque a mulher não dá conta, mas é para que ela tenha sanidade mental para fazê-lo. Porque é desafiador você criar um ser humano. É muito desafiador. E quando você tem pessoas ao seu redor que te dão suporte para isso, você tem condição de oferecer isso. Então, lembra aquele tanque vazio? A rede de apoio nos ajuda a encher esse tanque. Então, essa rede vai nos ajudar a dar prioridade para aquilo que a gente precisa dar e que o que não é prioridade vai ser suprido também. Então, a louça na pia não é a prioridade hoje, mas eu vou ter uma rede de apoio para lá suprir ela para mim. O meu choro no pós-parto, que eu não consigo explicar muito bem por que ele vem, mas ele vem por uma questão hormonal e fisiológica que o corpo está passando de transformação. A rede de apoio, ela tá lá para acolher esse choro e dizer, tá tudo bem, vai passar. Não para dizer, para que você tá chorando? Tá tudo bem, menina, larga a mão de frescura, não sei para que esse choro aí, desnecessário. A rede de apoio apoia essa mulher nas necessidades que ela tiver, sejam quais forem. E às vezes é olhar o bebê para poder tirar um cochilo ou lavar um cabelo. Às vezes E, vai ser mais. e se estende nos anos. Se Com estende nos certeza. anos. Não é Com só no certeza. pós-parto. Você poder contar com pessoas no crescimento dos seus filhos é sensacional. E isso existia e a gente não percebia no quintal das casas, né? Que eram os primos juntos, porque Aham. a tia trabalhava e aí a outra tia ficava junto, a madrinha cuidava de quatro, cinco ao mesmo tempo, ou O os próprios brincar na vizinhos, rua. Os nossos né? filhos hoje não Era brincam rede de mais. apoio. O Quando eu brincar era na rua. criança, era brincar na rua. A gente desenhava amarelinha no chão e tava lá 5, 6, 7 crianças todas brincando juntas. E tinha mãe olhando. As crianças não estavam lá na casa, as Exatamente. crianças estão na rua. Não, tinha mãe ligada lá, É vendo isso aí. se ninguém Era, estava apertando era campainha. rede de apoio. Não era uma rede de apoio declarada, eu sou a sua rede de apoio. Mas é uma rede de apoio Sim, isso também, sim. né? E, E a e, gente, e isso traz uma diversidade para o crescimento das crianças. E isso é tão gostoso e tão positivo para que eles estejam no meio com outras pessoas mesmo. Eu acho que a gente tem valorizado um pouco mais isso agora, né? Esse último dá ano que a para gente outra tem. live, né? Esse assunto. Dava, dava mesmo. Bom, gente, eu quero agradecer quem esteve aqui com a gente, você que mandou as perguntas, você que fez comentários, a gente amou, né? A Rose colocou aqui que hoje ela é mãe solo e ela tem três filhos e ela não se arrepende das opções de ter parado de trabalhar assim naquele trabalho no molde de 8 horas por dia, 40 horas Aham. semanais, né?
Obrigada, gente, pela experiência que vocês trouxeram para enriquecer Obrigada aqui. por compartilharem. E eu queria dizer, eu disse isso para Vivi nas nossas convivi aí que a gente teve. Tá tudo bem. Vocês vão se achando, né? A gente vai se encontrando. Então tá tudo bem que a gente se sinta perdida no começo. A gente vai se achar de novo, né? A gente vai encontrar ali o nosso lugar, o nosso caminho. A gente vai ser a gente mesma. E igual era antes, não vai, porque agora nós somos novas. Nós passamos por uma transformação e essa transformação não vai regredir. Mas, na minha concepção, essas transformações que a maternidade traz, elas são sempre para melhor. E a gente pode levar um tempinho ali para se encontrar dentro dela, mas a gente se encontra. Mesmo que leve esse tempo, eu acho que, além de ter paciência com as crianças, além de ter a habilidade de administrar os sentimentos das crianças no momento, né, de crise deles, a gente precisa ter com a gente também, com a gente mesma, né? Ter paciência comigo mesma, dar tempo para mim mesma, para que eu consiga me encontrar e me achar de novo. E a gente se acha. A gente só precisa ter tempo para isso. Obrigada, cunhada. Obrigada, cunhada. Admirando Bom você te cada ver. vez mais. Admirando cada vez mais e muito grata por compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência profissional, das suas escolhas que te trouxeram à profissão que você está hoje, né? É Gente, isso boa aí. noite. Muito obrigada. Obrigada. E vai contando pra gente o que vocês acharam, tá bom? A Jaque tem lá o endereço dela, Jaque Doula. Visita lá, vê também como é que é isso de ser doula. Um Isso beijo, aí. forte abraço para todo mundo. Obrigada, Rê. Beijo, Beijo gente. para todo Obrigada. mundo. Obrigada, Vivi. Tchau, tchau. Tchau.